E aí, vou dar continuidade aqui ao livro O Fim de Ed, do Edward Lewis. Vou ler o segundo capítulo. Ontem li o primeiro. Esse aqui vai ser a leitura noturna, né? Vamos brincar aqui. Livro de cabeceira para antes de dormir. E eu vou fazer isso, vou ler antes de dormir com vocês. E depois eu vou fazer uns comentários, que sempre vale, né? Não é só leitura, a intenção aqui também é pensar, né? Para isso que a literatura serve também, né? O segundo capítulo carrega o título aqui, Meu Pai. Vamos lá. Tenho meu pai. Em 1967, ano em que ele nasceu, as mulheres ainda não iam ao hospital. Elas davam à luz em casa. Quando o pôs no mundo, sua mãe estava num sofá impregnado de poeira, de pelos de cães e gatos, da sujeira de sapatos constantemente cobertos de lama que não eram tirados na entrada de casa. No vilarejo há estradas, claro, mas também numerosos caminhos de terra, dos quais ainda hoje a gente se serve, onde as crianças vão brincar, estradas de terra e de pedra não pavimentadas que margeiam os campos, calçadas de chão batido que nos dias de chuva ficam parecendo areia movediça. Antes do colégio, eu ia várias vezes por semana andar de bicicleta nos caminhos de terra. Eu prendia um pedacinho de papelão nos raios da bicicleta para que ela fizesse um barulho de moto quando eu pedalava. O pai do meu pai bebia muito, pastes e vinho de caixa de 5 litros, como bebe a maioria dos homens do vilarejo. Bebida que eles compravam na venda, que acumula ainda as funções de café, de tabacaria, de padaria. É possível fazer compras a qualquer hora do dia. Basta bater na porta dos fundos. Eles atendem. O pai dele bebia muito e, uma vez bêbado, batia na mãe dele. Do nada ele se virava para ela e a xingava. Atirava contra ela o que estivesse à mão, às vezes até uma cadeira, e depois batia nela. Meu pai, pequeno demais, encerrado em seu corpo de criança raquítica, olhava para eles, impotente. Ele acumulava ódio em silêncio. Nada disso ele me contava. Meu pai não falava, muito menos desse tipo de coisa. Minha mãe é que se encarregava disso. Era seu papel como mulher. Certa manhã, meu pai tinha 5 anos, o pai dele foi embora de vez, sem avisar. Minha avó, que também transmitia as histórias da família, sempre o papel da mulher, foi quem me contou. Ela ainda ria disso anos depois, feliz, finalmente, de ter se libertado de seu marido. Daí ela dizia: ele saiu uma manhã para trabalhar na fábrica e nada de voltar por jantar. A gente esperou. Ele era operário e responsável por levar o dinheiro para casa. E com seu desaparecimento, a família ficou sem recursos, quase sem ter o que comer. E eram 6 ou 7 filhos. Meu pai nunca esqueceu. Ele dizia na minha frente: aquele grande filho da puta que nos abandonou, que deixou minha mãe sem nada. Eu cago pra ele. Quando o pai do meu pai morreu, naquele dia, 35 anos mais tarde, nós estávamos no cômodo principal da casa, vendo televisão, em família. Meu pai recebeu um telefonema de sua irmã ou do asilo onde seu progenitor terminou seus dias. Essa pessoa lhe disse ao telefone: seu pai, o pai do senhor, morreu nesta manhã. Tinha câncer, mas sobretudo foi a bacia. Ele quebrou em um acidente. A ferida gangrenou. Tentamos de tudo, mas não pudemos salvá-lo.
Ele havia subido numa árvore para podar os galhos e cortou aquele sobre o qual estava sentado. Meus pais riram tão alto quando a pessoa disse essa frase ao telefone que demoraram a recuperar a respiração. Cortar o galho onde estava sentado, que idiota! Foi bem feito. O acidente, a bacia quebrada. Assim que soube, meu pai explodiu de alegria. Ele disse para minha mãe: ele acabou morrendo, aquele bosta. E ainda: vou comprar uma bebida para comemorar. Ele fazia 40 anos uns dias depois, e eu nunca o vi tão contente. Ele dizia que em poucos dias ele tinha 2 motivos para comemorar. 2 ocasiões para encher a cara. Eu passei aquela noite com eles, sorrindo como uma criança que reproduz o estado de seus pais sem entender bem o porquê. Nos dias em que minha mãe chorava, eu também a imitava, sem entender o porquê. Eu chorava. Meu pai teve até a gentileza de comprar refrigerante para mim e uns biscoitinhos salgados que eu adorava. Eu nunca soube se ele havia sofrido em silêncio, se ele sorriu ao anúncio da morte de seu pai, como se pode sorrir quando se recebe uma cusparada no rosto. Meu pai havia deixado a escola muito jovem. Ele tinha preferido as noites de festa nos vilarejos próximos e as brigas que infalivelmente as acompanhavam. As voltas de mobilete, a gente dizia motoneta, até as lagoas onde ele passava muitos dias pescando, os dias na garagem, incrementando a mobilete, fuçando sua motoca, para ficar mais potente, mais veloz. Mesmo quando ia à escola, ele passava a maior parte do tempo fora da sala, porque provocava os professores, xingava os outros ou faltava. Ele falava muito das brigas. Eu era um durão quando eu tinha 15, 16 anos. Eu brigava o tempo todo na escola, nas festas, e a gente tomava cada baita porre, eu e meus amigos. A gente não tinha mais o que fazer. A gente se divertia. E é verdade, naquela época, se uma fábrica me mandava embora, eu achava outra. Não era que nem agora. Ele de fato tinha interrompido seu curso profissionalizante no colegial para trabalhar como operário numa fábrica de peças de latão do vilarejo, como antes dele haviam feito seu pai, seu avô e seu bisavô. Os durões do vilarejo, que encarnavam todos eles os tão celebrados valores masculinos, recusavam-se a se dobrar à disciplina escolar, e era importante para ele ter se mostrado um durão. Quando meu pai dizia que um dos meus irmãos ou primos era um durão, eu percebia admiração na sua voz. Um dia, minha mãe lhe anunciou que estava grávida. Era o começo dos anos 90. Ela teria um menino, eu, o primeiro filho deles. Minha mãe já tinha outros 2, do primeiro casamento, meu irmão e minha irmã mais velhos, concebidos com seu primeiro marido, alcoólatra, que morreu de cirrose hepática e foi encontrado dias depois, estirado no chão. O corpo meio decomposto, fervilhando de vermes, em particular a bochecha em decomposição, que deixava ver os ossos da mandíbula, onde se agitavam larvas, um buraco ali, do tamanho de um buraco de golfe, em meio ao rosto de cera amarelada. Meu pai ficou muito feliz. No vilarejo, não bastava ser um durão. Era preciso também fazer de seus filhos durões. Um pai reforçava sua identidade masculina por meio de seus filhos, aos quais ele devia transmitir seus valores viris. E meu pai o faria. Ele faria de mim um durão. Era seu orgulho masculino que estava em jogo. Ele havia decidido que eu me chamaria Ed, por causa das séries americanas que ele via na televisão, sempre a televisão. Com o sobrenome que ele me transmitia, Belegelli, e todo o passado que esse sobrenome carregava, eu teria o nome de Ed Belegelli, um nome de durão. Finalizo aqui o segundo capítulo do Fim de Ed,
de Edward Lewis. A gente já tem aqui alguns aspectos para pensar. Eu acho que primeiro aqui no capítulo, né, que ele vai dizendo de como o pai dele nasceu. Nasceu em meio a um ambiente insalubre, né? Ele fala aí um sofá impregnado de poeira, de pelos de cães de gatos, da sujeira de sapatos sujos de lama. Ele fala do vilarejo, né? Um lugar com uma acessibilidade marcada por estradas de lama, né? E a gente vai vendo aí o fator da pobreza, né? Da classe social onde o Ed nasce, onde o Ed cresce, né? O Ed e o pai, a gente está falando do pai do Ed aqui, mas é o mesmo vilarejo. O Ed ainda fala que as estradas de terra, de lama, né? De chão batido, ainda estão lá, mesmo o Ed depois de grande. Né? A gente vai vendo que é um lugar marcado pela pobreza, pela falta de insalubridade. A gente viu no capítulo anterior a falta de acesso à higiene bucal. Né? O Ed fala dos dentes dele, ele até inventa para os colegas de escola dele, depois que ele vai para Paris, né? Que os pais dele eram intelectuais, né? Que acabaram por negligenciar um pouco a saúde bucal para investir na educação, né? Sendo que é mentira isso. O Ed ele vem de vamos dizer, né, no popular aqui, de uma família chucra, um ambiente chucro, né? Os valores ali são bem marcados. Claro, né, não é um julgamento aqui. A gente vê isso aqui no Brasil também. Os lugares onde as classes sociais passam por grandes necessidades, fica em segundo plano uma educação. Né? Falta, inclusive, acesso e oportunidade de educação. Então a gente vê esses marcadores aqui na vida do Ed. Daí ele fala do avô dele, né? O pai do pai dele, que já era um homem alcoolista, né? Bebia muito, como a maioria dos homens do vilarejo. A gente vê aí o quanto o alcoolismo ele é sinônimo também de macheza. Né? A gente conhece muito bem essa história. Beber como homem, bebida de homem, bebida de mulher, né? Mais docinha, como se não houvesse mulheres também alcoolistas. Mas a gente vai vendo aí que em alguns ambientes, em alguns lugares, a bebedeira ela é um sinônimo de masculinidade também, né? Mas também fala de um sintoma social, de um sintoma cultural, de um sintoma de operários que vivem na lógica de trabalho, que vivem sem muitas possibilidades de lazer, outras possibilidades, né, que não a bebedeira. E a gente vê além disso o pai do Ed, era um homem violento, um homem que batia na mulher, né, um homem bem violento. Mais um aspecto aí desse ideal masculino, né, de dominação, de poder. Ele levava o dinheiro para casa ali. E você vê como o pai do Ed, ele meio que reproduz isso, né, do pai dele. Se eu não me engano, o pai do Ed não é um cara que bate na mãe dele, mas é um cara violento. Ele briga no bar, né? Isso ele conta no primeiro capítulo. E já vem nessas reproduções e essa transmissão, né? O alcoolismo, um fator aí que ele é transmitido de geração para geração, né? Sendo também aí um aspecto da masculinidade idealizada. Durão, né, que eles chamam aqui. Aqui na América Latina, a gente fala do machão, do macho. Lá na França, Europa, talvez o durão é o sinônimo de macho aqui. Se eu não me engano, essa ideia de macho, ela tá ligada mais à nossa cultura latino-americana mesmo. Não sei, né? Quem tiver alguma informação sobre isso, estamos estudando, estamos pesquisando, né? E vejam só, né? O avô do Ed, o pai do Ed, em um determinado dia ele vai trabalhar e não volta mais. Deixa a esposa com 6 a 7 filhos. A esposa, apesar das dificuldades, se vê aliviada e feliz porque o marido vai embora, chega de apanhar, né?
Talvez isso não sei onde daria isso, né? Essa rotina de violência, né? Pois bem, vocês veem que o pai do Ed fica feliz quando recebe a notícia do pai que morreu, né? De forma meio ridícula até, né? Ele cortou ali o galho onde ele estava sentado. E inclusive é motivo de comemorar, né? Dias antes do pai do Ed fazer 40 anos. Pai jovem, né? E vejam bem, né? Tem essa comemoração e o Ed questiona aqui. Eu nunca soube se ele havia sofrido em silêncio, se ele sorriu ao anúncio da morte de seu pai, como se pôde sorrir quando se recebe uma cusparada no rosto. O Ed traz aí o episódio em que ele, ali no corredor da escola, os moleques cospem na cara dele e ele meio que sorri até. Ele questiona, será que meu pai estava sorrindo igual eu sorri? Meio que aquele rir de desespero? Será que é isso? Né? Porque os valores masculinos meio que eles impossibilitam a demonstração do sofrimento, né? Homem não chora, né? Aquela velha história. Vocês veem bem, né, que o Ed ele vai sabendo da história do avô dele, não pelo pai, mas pela mãe dele e pela avó. Porque o Ed ele marca bem aqui, né? Meu pai não falava, muito menos desse tipo de coisa. Minha mãe é que se encarregava disso, era seu papel como mulher. Minha avó que também transmitia as histórias da família, sem o papel da mulher. Isso é uma característica, assim, né, desse papel cultural de masculinidade de homem. Né? O homem, ele não fica de, vamos usar um termo assim, bem chulo, que eu não gosto, de mimimi, né? O homem não vai ficar falando do passado. O homem não vai falar de sentimento, de afeto, daquilo que o afeta. Isso quem se encarrega disso é o papel feminino da mulher, cultural. Né? Não é natural. Não é que homem é assim e mulher é assim. Isso são construções, vejam bem. Sempre essa ideia de que é a mulher que conta a história, que fala de sentimento. O homem não. O homem vive o presente, tem que trabalhar, né? Isso é uma característica assim marcante, especialmente nas periferias, né? Na classe operária. Claro, né, que isso aqui é uma lupa dentro disso. Não é tão assim hoje, talvez, né? Mas a gente está falando de papéis culturais, papéis que se esperam do homem e papéis que se espera da mulher, né? Daí fala aqui, né, o pai dele, a juventude, né? Uma coisa que o pai dele conta, né? Assim, parece que com prazer, era o quanto ele era durão lá na adolescência. Saía para esses bailes aí dos vilarejos, né? Onde ele brigava, lógico. Onde bebia bastante, é lógico, né? Beber como homem. Quase um ritual, assim, de passagem, né? Na adolescência, né? O moleque ali vai beber para provar que é homem. Tem que beber, beber, beber até cair. Vejam bem, vê se vocês não, de alguma forma, vocês não conhecem isso na realidade de vocês. Eu reconheço. Muito bem. Daí fala aqui, né? De como o pai dele fala dos durões, dos primos, né? Dos irmãos. Admiração na voz, né? Fulano é um durão. De novo aqui na América Latina. Fulano é macho. Fulano é homem de verdade. E vejam bem, né? Como que o Ed ele já nasce com essa expectativa. Né? O primeiro filho ali do casal, a mãe dele já tinha 2 filhos. Mas do casal ali é o primeiro. E uma coisa que é dita aqui, né? É que a masculinidade do pai que estava em jogo. Né? Que o pai transmite isso para o filho. O filho é aquele que vai dar continuidade à macheza, essa coisa do durão. A gente vai ver aqui que o Ed não vai atingir essas expectativas, né? Muito bem, eu acho que a gente falou muito de papel de gênero, né? Papel de homem, valores masculinos, valores femininos, o que a gente está conversando aqui na série paralela que eu estou fazendo desse livro,
né? Coisa de Menina, da Maria Homem do Contar Caligares. Se conversa, né? Tanto essa história aqui, esse romance autobiográfico, quanto essa conversa de dois psicanalistas. Vejam bem, a gente está pensando papéis de gênero, a gente está pensando valores culturais que são atribuídos ao homem e à mulher. E mais uma vez, a tese aqui defendida é de que homem e mulher não são construções naturais da natureza, né? Essa coisa do homem ser o durão, o machão, a mulher ser aquela delicada, aquela que serve, né? Isso é para atender expectativas de cultura, né? De uma cultura que a gente ainda entende como falocêntrica, né? Aquela ideia do homem como o centro do universo. Nos livros antigos, até nos livros mais datados, não se fala humano, se fala homem, né? Inclusive no título desse livro aqui, O Coração do Homem, do Erich Fromm. Eu já falei desse livro aqui, ó, em 2019, mas eu pretendo voltar com ele também. O Erich Fromm, ele é um psicanalista que, vamos dizer, ele é um dos psicanalistas pós-holocausto. Ele vai muito pensar a humanidade pós-guerra, pós a barbaridade da guerra. E é um livro que vale muito a pena a gente voltar. Mas a gente está por enquanto aqui no Fim de Ed. Esse livro aqui incrível. Eu gosto muito, muito, muito. É a segunda vez que eu tô lendo com vocês agora. E a gente vai entrar em muitos aspectos da nossa cultura que limitam a gente, que causam sofrimento, né? Veja bem aí quanto de violência não se produz em nome desses valores masculinos, né?